Vamos ouvir a palavra? Deuteronômio capítulo 30, versículo 15. Quem quer ouvir a palavra? Daqui a pouco nós vamos lá para Santo Amaro. Eu queria convocar o povo da Zona Sul para estar conosco às 14 na Santa Ceia. Será uma reunião assim de adoração, né? Louvor, de busca mesmo. A reunião do domingo é diferente de todas. Quem já percebeu isso? Não é gostosa? É um bate-papo, né? Um ensinamento, um louvor, enfim. Entre um assunto e outro, a gente vai buscando o conhecimento. A gente se alimenta da palavra, do louvor, dos milagres, os testemunhos gigantes, né? Ontem e hoje, assim, foram relatos marcantes, já estão na internet, no Apóstolo Valdemiro Oficial, né? Mas se você chegar para esses tais aí e falar, ó, Valdemiro tomou meu relógio, minha aliança, meu dinheiro, eles vão publicar, não acredito. Mas se você chegar lá e falar, Valdemiro mandou um áudio e Jesus curou fulano, aí eles não acreditam. Mas um dia vai ter um grande juiz. O grande juiz vai estar no trono e vai julgar. Vai separar os bodes das ovelhas. O pior é que tem bode. Isso aí está falando de ser humano, só que a Bíblia diz bode, chama de bode. Quem obedece a palavra é chamado de ovelha, quem não obedece é chamado de bode. Quem sabia disso aí? O pior é que tem uns que são tão desobedientes, tão perturbados, que tem cheiro de bode. Quem já criou bode? Lá na roça, o bode vinha lá na ponta do terreiro, você já sentia dentro de casa. O tal do bode é complicado, né? Tá louco. Eu lembrei do moço ali. Eu nunca imaginei. Eu estou vendo umas coisas. Eu nunca imaginei que existisse esse negócio, Associação dos Biriteiros. Você já foi de lá? Não, antes de... Hã? Não? O bispo Luiz Borges está aí. Acho que o bispo Pereira lembra. O bispo Luiz pode não ter se feito a carteirinha, mas antigamente, antes de Jesus alcançar, você lembra, né? Olha lá a cara dele. Ô bispo, você vai lá no Rio de Janeiro, hein? Aquele morro lá, hein? Picanha mesmo, que é bom nada, mas birita... Hein? Você lembra com o Bezerra, com aquela turma lá? Zeca Pagodinho, a birita chegava. Mas ele, graças a Deus, está ajudando a libertar os biriteiros, né, bispo? Vou perguntar para sua esposa. Você pensa que eu não conheço a história? Com o Bezerra da Silva, hein? Aquela turma lá. Você sabe que o Bezerra, antes de partir, ele conheceu Jesus, né? Olha que benção, hein? E ele era terrível, né? Mas Deus abençoou ele, hein? Glória a Deus. E ele é pernambucano, não era carioca não, sabia? Fica quieto aí, irmão, vamos ouvir a palavra, que você é enjoado. Larga de ser enjoado, vamos ouvir a palavra. Daqui a pouco eu te dou um abraço. Se você quiser, claro. Eu quero, peraí, é só ele. Está tão gostoso louvar que dá vontade de não parar. Mas nós temos que ouvir a palavra. A vida ou a morte? Rapaz. Isso aí não foi eu que inventei, não, hein? Vê que propõe hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Quem que está dizendo isso? É Deus. Deus Pai.
vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. É uma proposta. Eu cresci ouvindo que Deus só propunha o bem. É? Mas Deus, Ele propõe a vida e o bem, a morte e o mal. Ou seja, Ele propõe o bem e o mal. Ele me dá o livre-arbítrio, Ele me dá o direito de escolher o bem ou o mal. Eu é que vou escolher. Você é que escolhe. Não tem essa de fulano me fez infeliz, não. Não deixou eu prosperar, não deixou eu viver, não existe essa. Se fosse assim, eu não ia conseguir viver, de tanto que me perturbam. E me aflige. É que a proposta vem de Deus, o bem, a vida e o bem, a morte e o mal. E não adianta dizer, porque todo mundo, quando morre, vira anjo no conceito da sociedade. Mesmo as pessoas maldosas e cruéis, fulano está lá no céu. Está no céu da boca do leão. Só se for isso. Larga de ser besta. Larga de ser besta. O sujeito faz um monte de besteira. Eu um dia, eu até me indispus com uma pessoa que veio falar. Você ouviu lá? A atriz fulana, uma antiga. Eu nunca ouvi ela falar 1 minuto na televisão sem ficar xingando palavrão, besteira. Aí falaram, está lá no céu. Eu falei, céu? O outro me fez chorar lágrimas de sangue. Aí veio gente falar, fulano foi para o céu. Eu falei, uai, parece que fecharam o inferno, então. Será que por causa da pandemia? Na pandemia eles fecharam o inferno, porque todo mundo que morre vai para o céu, vai para os quintos infernos, vai para o céu. Vai para o céu quem escolhe a vida e o bem. Quem escolhe a vida e o bem vai para o céu, quem não escolhe vai para o inferno. Esse é o problema, é por isso que a humanidade está desse jeito. O profeta, aliás, Deus falou isso aí, esse dia eu preguei isso. Deus, ai dos profetas que só ficam profetizando paz quando não há paz. A verdade é o seguinte, eu tenho na mesa para mim, eu tenho no meu caminho, a vida e o bem, eu posso pegar para mim, ou a morte e o mal. Só que não é morte física, não é, isso aí todo mundo vai passar, eu, você, e ninguém sabe o dia nem a hora. Se tem a única coisa que eu fiz uma pesquisa, a única coisa que por exemplo, a única coisa que é unanimidade entre os homens é que todo mundo vai morrer. Eu pergunto, quem vai morrer? Todo mundo. Ninguém quer morrer e nem sabe quando é que vai morrer, mas sabe que vai. É a única coisa que é unanimidade. Agora, essa história, todo mundo que morre vai para o céu, uma conversa. É o que está na palavra, é o que ensina a Bíblia. Eu é que escolho o caminho. Existe o caminho do céu e o caminho do inferno. A vida e o bem. Essa morte aqui, todo mundo vai passar por ela. Que é a morte física, a matéria, a nossa carne, é terra, é pó, vai voltar para o pó. Mas e o porvir? E depois? E depois? Nós vamos ter que enfrentar o grande juiz.
E quando a Bíblia diz a morte e o mal, não se refere à morte física, mas é espiritual, ou seja, a condenação. Não é o fim da alma, não. A alma não tem fim, não. A alma não tem fim, não. A carne tem fim. A carne tem fim. Mas a alma, a vida, isso aí não tem fim. Mas onde você vai estar? Onde eu vou estar? Onde nós vamos estar? Não tem essa de religião. Não, eu não prego religião, eu não sou besta para pregar religião. Religião não funciona, não vale nada. Religião não salva, não cura, não liberta, não prospera, não faz nada. É Deus, é quem controla tudo. E Ele propõe a vida e o bem, a morte e o mal. Ele não impõe. Uma coisa é imposição. Ali, vê que eu imponho, é isso? Eu proponho. Ele está sugerindo, ele está apresentando, aqui é a vida e o bem, aqui é a morte e o mal. E a grande maioria estão escolhendo a segunda parte. A grande maioria. Mente descaradamente, engana, e trama, e rouba, e faz todo tipo de imundícia conscientemente. Conscientemente, pratica de forma consciente. E os que conhecem a palavra e a abandonam, também estão optando pela morte e o mal. Quantos já estiveram aqui, ouviram a palavra e viram e testificaram que Deus está nesse lugar? Você viu o que a mulher falou? Vamos ver se Deus está na vida do Valdemiro. Se tiver, vai curar meu marido. Se Deus não tivesse curado, isso aí não ia provar que Deus não está na minha vida, não. Primeiro que eu não tenho culpa do marido dela, porque o marido dela estava doente, e muito menos Deus. Eu nem conheço ele, eu não botei doença no corpo dele, muito menos Deus. Se Deus não o curasse, Deus teve misericórdia dela, porque Deus conhece o coração dela. Porque ela não fez esse desafio afrontando a Deus. Fez por desespero, porque ela queria ver o marido curado. E Deus, por alguma razão, não pergunta para mim, por alguma razão, porque eu não conheço o coração dela, mas Deus conhece, Deus curou, certamente tem coisa boa no coração dela. Né? Mas aí, as pessoas optam, normalmente pelo mal, infelizmente. E muitos são crentes. Muitos são crentes. Quantas besteiras os crentes fazem. Tem crente que fala mal da vida dos outros. Tem crente que ganha o salário dele no YouTube falando mal das igrejas. Ainda bate no peito e fala, eu sou crente. Apesar que o diabo também é crente. Está escrito que o diabo é crente, você sabia ou não? Está em Tiago, né, filho? Está em Tiago, você crê que Deus existe, faz bem, pois até o diabo crê e estremece. O diabo sabe que Deus, olha lá, até os demônios creem e tremem, até os demônios creem. Eu sou crente, o diabo também é crente, você não sabia não? Quando Jesus entrou lá na segunda cidade, que temos nós contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Ele sabe que Jesus é filho de Deus. Os demônios sabem que Jesus, só que não tem salvação mais para eles. Por quê? Porque essa proposta da vida e o bem e da morte e do mal sempre existiu, inclusive para os anjos. E esses tais demônios já foram anjos. E eles optaram pelo mal. Hoje, uma grande parcela da população mundial está optando pelo mal. Aí traz o caos, traz
o sofrimento. Por isso que Deus, ele vai resguardar e guardar o seu povo. Amém? Então, a proposta, ela vem de Deus. Ele não impõe, não, ele propõe. A vida e o bem, coloca lá, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor. Olha que coisa interessante. Se guardares o mandamento, se guardares o mandamento, este é o mandamento, é o principal. Este é o mandamento, que hoje te ordena que ames o Senhor, teu Deus, e andes nos seus caminhos, e guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então, viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passa a possuí-la. Interessante é que a proposta de Deus, ela garante o porvir e garante também a qualidade de vida aqui na terra. Olha lá. Essa morte, essa vida e o bem, essa morte e o mal é o porvir. Aí, aqui na terra também, né? Viverás e te multiplicarás. Lá no céu, não haverá a multiplicação, até porque não vai nem precisar. Não tem multiplicação no céu. Lá no céu eu vou ser empresário. Não, você vai ser empresário, não, você vai ser dono de tudo junto com o Pai. Você é herdeiro. Que empresário? Você vai ser empresário para quê? Onde a pregação foi o seguinte, que os íntegros, eles têm uma herança para sempre. Lá você não vai precisar disso. Lá não tem farmácia para você comprar remédio, não tem mercado para você comprar comida. Lá o meu pai falava, filho, vai lá na mercearia, não esquece a caderneta, eu levava a caderneta, toda rabiscada, porque tinha que pagar de 100 em 100, a gente tinha dinheiro para pagar lá na roça. O senhor Milton deve saber disso no interior, entendeu? Pendura na parede. Eu chegava na venda do Jamil, eu lembro o nome dele até hoje, ele virou pastor, o Jamil, o filho dele é pastor nos Estados Unidos. Não é verdade, Ismael? O Ismael conhece ele, mas o Antônio, né? O senhor Jamil, o filho dele não é pastor? Ele mandou uma mensagem para mim um dia desse. Aí, eles conhecem a minha história lá, né? Eles contam a minha história. Eu chegava lá morrendo de fome, aí ele ficava cortando com a maquininha, ficava cortando a mortadela, eu fazia assim, eu fazia só para sentir o cheirinho da mortadela, aí cortava a pimenta do reino na mortadela. Só que eu não tinha dinheiro para comprar, né? Meu pai não dava, também não tinha. Aí eu falava, ô senhor Jamil, o senhor podia me dar uma fatia de mortadela? Aí ele olhava assim. Você perguntou para o seu pai se eu posso fazer um para você e botar na caderneta? Eu falei, não, isso aí não falou não. Aí eu não sei como é que eu acho que aquilo lá tem uma regulagem. Ele dava uma apertada lá, ela cortava, dava para ver do outro lado da fatia. Ô Jamil, larga de ser mão de vaca, rapaz. Não é largou já, né? Vocês já viram isso aí? O missionário, ele cortava, eu acho que tem uma regulagem, não tem, missionário, naquela máquina? Bem fininha. Aí eu levantava, seu Jamil, eu estou vendo o senhor do lado de lá, não interessa, né? Só isso aí para hoje. Dava mais fome ainda. Eu como mortadela até hoje. Só que hoje, graças a Deus, eu posso comprar uma bexiga. Bexiga que fala, não? Aquele negócio que... Hã? Eu gosto daquela que tem uma gordurinha, um tocinho, uma pimenta, uma vermelhinha. Eu não vou falar o nome, mas se vocês quiserem me patrocinar aqui, eu falo. Aí,
O Jamil, o Antônio, existe ainda aquela família lá, aquela venda? Existe, né? Cortava bem fininho, rapaz. Eu falava, mas sem pão? Ó, você está pedindo demais, mas eu vou te dar um pãozinho. Eu botava aquela fatia dentro do pãozinho. É só o cheiro mesmo. Só o cheiro. A caderneta tinha que ficar lá pendurada, anotada. E aí a gente ia dar um duro danado, tentando multiplicar alguma coisa para pagar. Lá no céu não vai ter isso. Lá não tem venda do Jamil, não tem caderneta, não tem farmácia, não tem hospital, não tem presídio e nem político corrupto. Porque não entra, vai de cabeça para baixo, lá para a gaiola. Gostando ou não gostando. Gostando ou não gostando. Aqui o sujeito dá canetada, tem uns que até rouba a caneta. Aqui o sujeito faz o que quer, mas lá não tem isso, lá é cana. Não no céu, é no inferno. Não entra. Não entra. Só entra quem for lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu queria pedir aos obreiros, aos segurança que se retirassem, por favor, e viessem para cá, por favor. Por favor, deixa ele sozinho. É porque se você deixar ele, lá na associação do biriteiro tem muito assunto. Mas aqui, se você larga o biriteiro sozinho, ele não sabe o que falar. Lá não, lá um biriteiro fala, outro responde, né? Aqui não. Você quer ver o biriteiro ficar sem graça, você larga ele falando sozinho, ele fala mais 3 minutos e para. Eu falo que eu sou enjoada, eu acho que eu sou mesmo. Mas vamos em frente. Lá no céu, nem Valdemiro, nem ninguém dá canetada ou carteirada. Aqui na terra o sujeito manda prender, manda soltar, manda tomar, manda fazer não sei o quê, manda multar. Lá não. Primeiro que esse tipo de gente não entra lá. Porque é arrogante, prepotente, vaidoso. Lá para onde ele vai também a caneta dele queima, né? Entrou, já queima. É fogo demais. Demais. Agora, se ele se arrepender, se ele largar o biriteiro, se ele se arrepende, tem salvação para ele também, porque o reino não é meu. Deus propõe a vida e o bem, a morte e o mal. E olha o que Deus quer de nós. Que ames o Senhor teu Deus. Você não precisa achar graça em mim, achar que eu sou bonzinho, não. Eu não vou dar conta a você do que eu faço e falo, eu vou dar conta a Deus, Então você não precisa me achar, eu não vou com a cara do Valdemiro, eu também não vou, não. Eu queria ter uma cara melhor, para ser sincero com você. Quando eu olho no espelho, eu também não vou com a cara do Valdemiro, mas o que eu posso fazer? A mulher testemunhou domingo aqui e falou, o senhor me olhou com a cara de... Eu não tenho cara de quem me falou? Você lembra? Mal encarado. Eu falei, mas eu não sou bem encarado. Né? De mal. Essa aí que falou foi... Rapaz, esse povo... Só que isso não quer dizer nada. Não.
Deus é quem decide de acordo com a nossa escolha. O que Deus quer? Deus quer ser amado. E Ele tem que ser amado. Porque ninguém se preocupou conosco como Ele, ninguém se preocupa. Deus se preocupa conosco. Deus pagou o preço mais alto que alguém pode pagar. Ele deu o próprio Filho para que eu e você tivéssemos a oportunidade da vida eterna. Você tem que amar Deus. Se você não consegue me amar, eu gostaria que você me amasse. Mas se você não consegue me amar, deixa eu de canto. Ama a Deus, serve a Deus. Tem gente que é difícil de amar mesmo. Eu vou ser sincero com você. Eu dou um duro danado para ver se aprendo a gostar de algumas pessoas, mas não é fácil, não. Quando eu estou quase gostando, não, tem que falar a verdade, igreja. Tem hora que eu falo, Senhor, me ajuda a gostar do fulano. Aí eu falo, lá vou eu. Desliga o celular. Desliga o celular. Então, igreja, você quer saber de uma coisa? Não troca por nada o seu vínculo, a sua aliança, o seu amor para com Deus a qualquer outra proposta. Você entende o que eu estou falando? Não vale a pena, não vale a pena. Se você não conseguir gostar de mim, fala assim, Senhor, tem misericórdia, Valdemiro, mas ama a Deus. Se você conseguir mesmo sem gostar, vir, sentar no cantinho, escutar, é bom, entendeu? Como é que eu posso fazer? Eu sou esse camarada aí. Uma coisa eu garanto a você, eu não ponho o tapete por nada, nem que a minha vida corra risco, se eu ver que está errado. Não ponho. Acabou. Eu não ponho. Então não adianta. E não adianta querer me convencer, não. Esquece. A proposta é o seguinte: o que traz a vida e o bem? O que traz? É você ser amigo do Valdemiro? Não. É você amar ao Senhor. Amém, igreja? Você não pode amar mais o seu marido, ou a sua esposa, ou seu filho, ou seu neto, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus bens, do que a Deus. Porque a sua vida foi Deus que deu, Ele soprou. Tudo que tem em você foi Deus que deu. Você tem que amar Deus com todas as suas forças. Aí você vai receber a vida e o bem. É simples, relativamente. Não tem nada de ritual macabro, vai lá para a cachoeira, vai lá para os quintos, não. Ame a Deus e Ele vai cuidar de você. Mas ame a Deus com todas as suas forças, custa o que custar. É fácil falar que ama a Deus quando a conta está no azul. Hein? Você puxa o extrato lá, o gerente liga para você, alô? Fulano, que saudade, vem tomar um café. Pode ter certeza que o negócio está bom lá. Dá uma puxada para você ver. Porque se não tiver, vai chegar lá na sua casa o negócio, o boleto, lá o aviso. Seu cartão estourou, seu cheque especial, 10% de juro. Mas, o senhor pode me atender, senhor? Não, não vou atender não. Você paga aí, paga essa conta aí. Paga o juro pelo menos, senão vai trancar tudo. Não, que cafezinho. Cafezinho se tiver no azul. Eu já fui convidado um tempo, muitos anos atrás, né, por um banco. Entra aí, apóstolo, na cozinha. Depois eu fui lá, cadê o gerente? Ele não me atendeu de jeito nenhum. Falei, está feia a coisa.
Eu nem fui mais, tem uns 8 anos que eu não vou. Aqui na Rangel. Eu não vou, não. Também não vou, não. Saiu do azul já era, meu irmão. Agora, se você amar o Senhor, Ele vira o mundo de cabeça para baixo só para te abençoar. É isso. Se você amar o Senhor, Ele abre o mar para você passar. Ou nunca teve isso? Já teve ou não? Já? Está escrito ou não está? Se você amar o Senhor, Ele faz o que tiver que fazer. Ele manda um terremoto. Se você amar o Senhor, Ele manda um terremoto. Se você for preso, Ele manda um terremoto só para derrubar a cadeia. Já teve isso já? Já teve ou não? Já, né? Então pronto. Se você amar o Senhor, Ele transforma aí os 5 pãezinhos numa fábrica de pães, uma padaria. Só para te sustentar. Já teve isso ou não? Eu lembrei de uma situação, eu já tive para morrer algumas vezes, quem sabe disso. Uma delas eu estava no meio do mar. Eu fiz todo tipo de oração, imagina o desespero. Quem conhece essa história? Quem conhece? No meio do mar. E eu não tinha como sair, eu sabia que não tinha. Sabe o que é duro na vida do ser humano? E requer realmente a fé, muita fé, uma fé genuína. É que algumas das situações que nos acometem não tem saída, não tem volta, não tem solução, não tem luz. Aí tem que apelar para a fé. Tem coisas que acontecem conosco que a gente olha e fala, não é preciso ser acima da média para saber que isso aí não tem jeito. E se Deus não entrar com providência, você está acabado. Eu estava no meio do mar e sabia que não tinha jeito, não tinha como sair dali. Eu tinha 153 quilos de peso. E eu estava muito longe da terra, no naufrágio na África, no Oceano Índico. E ali era o ninho dos tubarões brancos e tigres. É ainda. Onde eles procriam. E os meus colegas que estavam comigo já tinham desaparecido no mar. E eu não tinha quem me segurar mais, nada, nenhuma boia. Aí numa das orações, eu falei, ô Senhor, eu vou morrer. Né? Tem gente que fala, é muita fé desse homem. Não, nesse caso não. Eu falei, eu vou morrer, mas eu vou morrer te amando. Por isso que eu não cedo a nenhum tipo de pressão nem ameaça. Você pode falar o que você quiser de mim. Eu não cedo, porque ninguém me socorreu, só Deus fez isso. Ninguém. Não teve um navio, não teve bombeiro, não teve um barco. Falei, eu vou morrer, Senhor. Eu já não tenho mais o que pedir, o que falar. Eu já tinha orado já tinha quase 9 horas orando ali. Sangrando já, até os olhos começaram a sangrar. Por causa do sal, a vista ficou turva, né? Quase fiquei cego. A concentração salina do Oceano Índico é terrível. Lá na África, eu falei, eu te amo, Senhor. Eu vou morrer, mas eu vou morrer te amando. E obrigado por ter me dado esses anos de vida, essa obra, minha família, meu povo. Deus já tinha separado 2 pessoas, 2 anjos. Deus deixou eu chegar no limite. Quando eu estava no limite, os anjos vieram e me tiraram.
por que eu estou dando esse depoimento? Porque se você amar Deus acima de tudo, você pode até chegar no limite, mas a providência de Deus já está preparada para você. Você pode chegar no limite. Vai ter hora que você vai chegar no limite físico, econômico, enfim, espiritual. Vai ter hora que você vai chegar no limite mesmo, no limite. Sabe o que é limite? O fim. Você fala, daqui não dá para passar mais. Mas se você amar a Deus, Ele vai te visitar, porque Ele te conhece. Ele te conhece. E eu ia contar com quem? Eu dava o que eu tivesse para aparecer um barco e me salvar dali. Mas não teve, não tinha. Para mim, não. Para mim, não. Deus deixou eu chegar no limite. E o limite era real, porque eu já nem acreditava mais que eu vou morrer mesmo. Tem hora que eu me animava um pouco, tem hora que eu via os tubarões vindo na minha direção e eu falava, agora não tem jeito, eu vou ser comido aqui. Eu cheguei a cogitar assim, Senhor, se um tubarão desse for me comer, que pelo menos que seja rápido. Tem uma palavra, eu estava lendo essa madrugada. Não sei se é 1 Coríntios 13, sei que fala da fé, da esperança e do amor. É isso, filho? 13, eu estava lendo essa madrugada. Escuta aí, você vê, ó. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e... Por favor, repita comigo. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Não é amor carnal, não. Eu confesso a você que teve um momento que a minha fé ali no mar ficou bem... Eu não queria que isso acontecesse. Eu não queria nem dizer isso, mas teve um momento... Tem hora que a sua fé, ela está em baixa. Mas dos três, qual que permanece? Qual que é maior? Então, se você amar a Deus, por isso que na escolha da vida e do bem, a receita é amar a Deus. Porque se a sua fé ficar abalada e você ama a Deus, olha o Elias. Elias amava a Deus um tanto, que teve uma hora que ele desesperou-se, fugiu para o deserto, escondeu em caverna, e falou, Senhor, mataram todos os profetas. Perturbou-se. Ele pediu a morte. Você acha que Deus salvou Elias pela fé? Cadê aquela fé que fez cair fogo do céu, para consumir os holocaustos, multiplicar a farinha e o azeite? Aquela fé que fez tanto milagre. Naquele momento não estava, mas aí o amor dele para com Deus o salvou. Tem hora que a fé ela se abala, igreja. É difícil manter a fé em alta num mundo tão cruel, tão traiçoeiro e tão falso. É muito difícil. Mas o amor você consegue. Então ame a Deus, porque quando a fé faltar, o amor vai te salvar. Porque Ele é maior. Ele é maior. Olha lá. O maior desses é o amor. O amor a Deus. É? A fé, ela
ele é mais difícil de manter do que o amor. Você sabia disso? É mais difícil. Por quê? Porque às vezes o mundo prova para nós que não tem jeito. As pessoas estão tão corruptas e jactanciosas e, enfim, arrogantes e descrentes e adversárias da obra. Tem hora que fica difícil ajudar as pessoas. Então eu prego a fé, mas hoje eu estou pregando o amor. Amar a Deus, custe o que custar. E isso vai lhe dar a vida e o bem. A vida e o bem não está no profeta, no sacerdote, no pastor. Isso é besteira. O pastor Valdemiro é gente como você, tem dores, tem dor de barriga. É que você não vê, não, mas alguns, de vez em quando eu vou viajando aí com meu sobrinho dirigindo, um dia eu falei, para o carro, corre para o meio do mato. É verdade. Eu sou que nem você mesmo. Às vezes eu exagero um pouquinho no leite. Então é besteira. Você tem que amar a Deus. Mas não é amar de palavras. É quando você olhar a sua volta e não ver os amigos. É quando te acusarem injustamente de coisas terríveis e você sofrer derrotas. E o diabo sugerir, cadê o Deus da sua vida? Ele te abandonou, ele te deixou, ele não cuidou de você. Amar a Deus incondicionalmente. Amar a Deus incondicionalmente. Não é amar para Deus te dar isso ou aquilo, não. Você faz isso com seu pai, com a sua mãe. O filho do rico não ama mais o pai do que o filho do pobre. Aliás, como diz lá na minha terra, se bestar é o contrário. Meu pai nunca me deu nada, nunca pôde dar. Ele nem deixava eu botar o pão com salame na caderneta. Mas eu amei meu pai. Então a nossa relação com Deus não pode ser de interesse, embora Deus tenha tudo que eu e você precisamos. E nos proporciona isso. A vida e o bem implica também isso aí, ó. Olha o que fala da terra. A terra que nós possuímos é aquilo que temos hoje. Onde estamos. Olha lá. Aonde você está, Deus vai te abençoar. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais. Ou seja, a vida é cheia de altos e baixos, né? Passando o Jordão para possuir. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua família, a tua descendência.
amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a sua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Deus, Ele, basicamente, a nossa vida não depende dessa ou daquela religião, desse ou daquele pastor, desse ou daquele político. Não, nunca dependeu. A nossa vida depende da relação que temos com Deus, do quanto Deus é importante para nós, quanto tempo você tira para agradá-lo, para servi-lo, para se lembrar do nome dEle, ou você só quer usar Deus para te dar isso ou aquilo? Você está entendendo? Então, isso é básico. Ninguém vai conseguir viver, ter qualidade de vida, se coloca Deus num plano secundário. Deus tem que ocupar o primeiro lugar na vida de qualquer pessoa, independentemente de religião. Amém? Eu já era para ter morrido há muito tempo, você sabe disso. Tem gente que fala assim, o Valdemiro não aprende. É uma pancada atrás da outra, é um processo, é ameaça, e ele é queixudo. Eu não posso concordar com certas coisas. Não. Mas eu concordo que eu e você dependemos dessa relação com Deus. Você concorda com isso? Fica de pé, por favor. É todo mundo que aceita isso que foi ensinado. Estou tomando chá de gengibre. Qualquer dia desse eu vou lá no programa do Ratinho. De novo. Lá ele põe uma caneca para nós, assim, uma xícara. Só que a minha é de chá. Fala pro Ratinho, tá? Falei, gosto de chá de gengibre. Ou café, né? Mas eu queria dizer uma coisa para vocês, que ontem e hoje, eu e vocês estamos sendo muito abençoados. Muito abençoados. Amém? Gente, eu não falta. Tem gente que só vem na Santa Ceia, não falta essa reunião, gente, não faça isso. Não falta. Porque ela pode te fazer falta depois. Não falte. Daqui a pouco, se Deus quiser, vou estar em Santo Amaro, às 14 horas, ministrando ali, adorando, louvando, tá? Agora nós vamos tomar a Santa Ceia. Em João, no capítulo 6, Jesus falou, eu sou o pão da vida. O pão da vida. Todo mundo sabe o que é pão, não sabe? Sabe ou não sabe? Não, você sabe, mas todo mundo sabe. O que Deus propôs ainda há pouco para nós? Não, peraí, vamos devagar. O bem, não. A vida, Ele propôs a vida. E olha o que Jesus diz. Eu sou o pão da vida. Eu recebi uma proposta de vida, de receber vida, sim ou não? E aí Jesus diz, eu sou o pão. Como é que eu faço para ter vida? Eu tenho que receber o quê? O pão da vida. Ou seja, quem almoçou ontem no sábado? Ou jantou?
Tem gente que fez os dois, né? Você vai comer hoje, se alimentar. Aquilo que você vai ingerir como alimento tem o nome de pão. Tem gente que pensa que pão é o que você compra na padaria. Pão, o pão nosso de cada dia. Pão é o alimento, o arroz com feijão, sei lá, o quiabo, o bife, a batata, né? Enfim, o ovinho frito. Quando Jesus diz eu sou o pão da vida, eu não preciso ser acima da média para entender o que Jesus representa na minha vida, na nossa vida. Por quê? Porque se eu não comer, se eu não me alimentar, o que vai acontecer comigo? Eu vou morrer? Quem consegue ficar 30 dias sem comer, levanta a mão. Ninguém? Uma pessoa está lá, ó. Deixa eu ver. Fica de pé, você já está de pé, né? A mãozinha dele, ó. Quando terminar a reunião, você não sai, porque eu vou largar você amarrado 30 dias aqui. Não sai. Eu estou achando você com o braço, eu estou vendo só o seu braço, está meio gordinho para quem não come, hein? Eu lembrei do Joãozinho e Maria, botava para a bruxa, para enganar a bruxa, a história. A Joãozinho botava o rabinho do rato, aí perdeu, que a Maria era muito arteira. Aí botou o dedinho, estava gordinho, a bruxa falou, já está gordinho, já está no ponto. Cuidado, nega, esse bracinho grosso seu aí, você deve bater uma tigela. Ó. Apesar que você não quer dizer nada, né? Tem gente que tem um metabolismo acelerado, que come e fica magrinho. Eu só no cheiro do bife eu já começo a engordar. Gente, todo mundo sabe para que serve o pão. Pão de cada dia. Se eu não comer, eu morro. Simples assim. Você não fica 30 dias sem comer, não é conversa. Você levantou o braço, você morre. Não vai embora, você vai ficar aqui, tá? Vou prender você ali. Mas aí eu vou preso, cárcere privado. Hein? É um prato cheio, não? Valdemiro está castigando os seus ovelhinhos, deixando sem comer, olha. Jesus! Mas é conversa, não fica não. Rapaz, eu estou precisando fazer jejum de 24 horas, só que quando acaba também. Eu já fiz várias vezes 24 horas, mas só quando termina, quando eu olho um pão francês, eu enxergo um Chester. Espera aí. Não, eu reclamo lá no café da manhã. Eu falo para a senhora lá em casa, não põe pão para mim não quer pão não. Eu não quero pão não. Não é que pão feito, tá murcho, tá branquinho, né? Eu gosto de pão torradinho, assim, queimadinho. Fala, não quer pão não, eu quero mandioca, cozinha mandioca para mim, batata. Cuscuz, aí, só que quando eu faço jejum, quando eu entrego o jejum, eu olho lá na mesa, vejo um pãozinho. Eu falo, vem cá, você botou alguma coisa dentro? Não, mas tá bom assim mesmo. Então, todo mundo sabe para que serve, para você não comer, morre. E a vida que não se alimenta de Jesus Cristo, ela não tem sentido, ela é vazia, é depressiva, ela é oca, não vale nada. Você me perdoa falar isso? Não adianta. Você pode ser dos biriteiros, dos cachaceiros, você pode ser o que for, da biqueira. Não. Quando passar o efeito da bebida, das drogas, você vai cair no vazio de novo, na depressão. Por quê? Porque a vida, o único alimento que consegue nutrir a vida, chama-se
Jesus Cristo, pão. Jesus Cristo, pão. O corpo, tem gente que come carboidrato, tem gente que não come, só come proteína e vitaminas, né? Tudo bem, você come o que você quiser. Eu, particularmente, sou fã de carboidrato. Pra você ter ideia, eu como arroz com macarrão. Carboidrato puro. Hã? Às vezes, para variar um pouco, eu como batata doce e batata inglesa. É uma coisa, né? Só que a vida só tem um alimento. Ele tem todos os nutrientes para a vida. Jesus Cristo, pão. Cristo, pão. Cristo, pão. Cristo, pão. Cristo, pão. Cristo, pão. Cristo,